E se fosse possível você encontrar alguém do seu passado para tomar um café? Oi, oi, eu sou Simone Afonso e esse é o quadro aqui de Café com Livros. E eu hoje trouxe um livro que eu quero muito que vocês conheçam. Antes que o café esfrie. Esse livro é do Toshikazu Kawaguchi. Ele é de um gênero que eu amo demais, tenho uma experiência pessoal com esse gênero, que é o healing fiction. Você já ouviu falar sobre healing fiction? É a ficção de cura. Perfeito, né? E eu, como terapeuta, não podia deixar de trazer este livro para vocês. A ideia aqui desse quadro não é fazer uma resenha sobre livros, é trazer livros que não só do gênero healing fiction, mas de outros gêneros, mas que trazem cura através da história dos seus personagens. Então eu sempre vou trazer o que aquele livro pode te ajudar em determinada situação. Tudo bem? Olha, eu confesso que quando eu comprei este livro aqui, já foi de caso pensado, porque o Toshikazu, ele foi o que inaugurou esse gênero de cura aqui no Brasil. Depois disso já vieram várias traduções de vários livros para cá e tem feito muito sucesso. Mas lá na Ásia, Coreia do Sul, né, no Japão, é assim top de vendas esse gênero, porque eles realmente entenderam que as pessoas através da literatura, através da ficção, elas se envolvem ali nas dores dos personagens e à medida que o personagem vai se curando, você vai se curando também. Não é incrível isso? Mas falando do nosso título aqui de hoje, Antes que o café esfrie, é brilhante, é brilhante. Eu vou dizer para vocês que tudo se passa numa cafeteria no Japão. Então as pessoas vão lá normalmente para tomar um café, ok. Mas algumas pessoas acham que a lenda que existe ali é mais do que uma lenda. Todo mundo sabe que ali é possível viajar no tempo. Uns acreditam, outros acham que é pura ficção. Mas será que é verdade? Viajar no tempo e com algumas regras. Primeira regra de todas é: você tem que voltar para o seu passado antes que o café esfrie, por isso o título do livro. Desafiador, né? E aí tem vários personagens que buscam essa viagem no tempo. O que eu quero falar para você que já leu ou quem eu estou convidando a fazer essa leitura é que eu comecei achando realmente que o que estava escrito aqui fosse verdade. Era um livro de ficção que é possível viajar no tempo. Um livro sobre viagem no tempo, mas não é. E é justamente isso que eu quero falar aqui com você. Este livro se fala de arrependimento. É. Por quê? Porque quando a gente sente vontade de viajar no tempo, de voltar no tempo, a gente fica olhando para trás na nossa vida. É como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. O que vai acontecer? Você vai dirigir no máximo a 20 km por hora. Porque como você vai se sentir segura para acelerar, sendo que você está olhando para trás, pelo retrovisor? Seu reflexo aqui tem que ser muito rápido para frear, para não cometer um acidente, não bater em outro carro, não pegar um animal na pista. E essa pode estar sendo a grande causa da paralisação que você tem sentido aí na sua vida. A sua vida pode ser esse carro, você olhando para o seu passado, retrovisor. E aí você anda, sua vida não está completamente parada. Mas grandes coisas não têm acontecido, porque você está dirigindo a sua vida a 20 km por hora. Então esse vídeo aqui é um chamado para que você pare de olhar para o retrovisor, olhe para frente e acelere. Acelere no seu potencial, no potencial que tem o carro da sua vida de andar. A gente fica ali buscando respostas no passado, por isso olhando para trás, para saber o que está dando de errado, que escolha eu fiz errada, o que faltou eu fazer, e aí eu não acelero, eu não me movo para frente.
E dito isso, desculpa, eu queria falar para vocês o seguinte: excesso de passado traz sintomas de tristeza profunda. A gente nunca está satisfeito, a gente está na reclamação. E reclamação é clamar várias vezes coisas ruins para a nossa vida. E aí as coisas não dão certo. E eu fico procurando motivos para as coisas não estarem do jeito que eu idealizei, do jeito que eu acho que eu mereço. Eu me esforço tanto, eu gasto tanta energia construindo e eu não vejo as coisas acontecer. Parece que eu vou e chega um determinado momento que eu me dou de cara com uma porta fechada. Se essas são falas comuns da sua vida, eu quero que você reflita e pare de olhar para trás para buscar uma resposta. Será que foi aquele curso que eu não fiz? Será que foi aquele perdão que eu não liberei? Será que se eu tivesse feito ou dito de uma maneira diferente, hoje os resultados seriam outros? Para com isso. O passado é morto, não tem nada lá. Não tem vida, não tem energia. E o que vai fazer é trazer uma depressão para você, porque depressão é excesso de passado. Você vai se sentir triste, desmotivado, vítima. Saia da cadeira de vítima hoje e senta na cadeira de protagonista da sua vida. Senta nesse carro, pronto para ajustar o retrovisor e acelerar. Esse é o meu convite. E assim como o excesso de passado traz depressão, excesso de futuro é ansiedade. Veja só, tem muita gente, se esse é o seu caso, para agora também, de se dizer: ai, eu sou tão ansiosa. Ai, eu não sei o que eu faço, sabe? Porque eu sou muito ansiosa. É excesso de futuro. Então quer dizer que você não está vivendo o aqui e agora. Ou você está olhando pelo retrovisor, ou você está olhando lá na frente. Entenda, a gente precisa sim planejar os nossos sonhos, transformando isso em metas e planejando então os nossos próximos passos para alcançar o nosso futuro do jeito que a gente quer. Mas o excesso é que está errado. A gente precisa estar aqui e agora. E esse excesso de futuro ou esse excesso de passado está prejudicando tanta gente no aqui e no agora, que o que a gente mais escuta é: acho que eu preciso passar num neuro ou num psicólogo, porque eu tô com TDAH. Gente, eu não tenho memória. E se eu te disser que esse TDAH é falta de presença? Sim. Falta de estar presente no aqui e no agora, no atual momento, no que você está vivendo. Nosso cérebro ele precisa estar no presente consciente. Antes dessa era de celular ser uma extensão da nossa mão, era comum na hora do almoço, do trabalho, a gente ir para um cantinho, tomar um sol, olhar as árvores, cochilar um pouquinho, ficar sozinho. Era comum até trocar ideia com algum colega de trabalho, mas tinha aquele momento de ficar só, do cérebro ficar em silêncio. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio com você mesma? Perceba que essa ausência desse silêncio faz com que o cérebro não consiga processar muitas emoções, digerir muitos acontecimentos, não consegue organizar o que aprendeu, o que quer fazer. E aí a gente não tem atenção. Para piorar, quando a gente está ali nesse momento de descanso, que era para ficar quietinho, silenciosa, a gente pega o celular e fica lá num ritmo tão alucinado de informações que a gente está acelerando mesmo. Não estamos retendo nada. A gente está vendo, acha interessante e já vê outra coisa interessante e depois uma outra coisa interessante que, desculpa, nem sempre é tão interessante assim. Mas aí a gente está ensinando o nosso cérebro a ter informações rápidas e passageiras. Rápidas e passageiras. Por isso você está achando que você está com problemas de memória. Um possível TDAH. Ai, que alívio, não é. Eu preciso desse momento de pausa, silêncio, para o cérebro, que é uma máquina além de um órgão, se organizar. E aí vem outra questão. O problema da insônia. Tá ligado a isso. Por quê?
Na hora que eu vou dormir, gente, vem tudo na minha mente. Eu começo a pensar em problema, em coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho problema para dormir, eu preciso de remédio. Também não. Como eu te falei, o cérebro precisa desse momento para organizar o seu dia, organizar e digerir as emoções, reter as informações. E como você não está tendo esse tempo de pausa, você não está dando esse tempo a ele, o único momento em que você está ficando sozinha, em silêncio, é na hora que você vai dormir. Aí ele não acha que é para dormir, ele acha que é para trabalhar. Então agora eu preciso organizar aqueles pensamentos, digerir aquelas emoções, reter as informações adquiridas. E aí eu não durmo. Então perceba que o que a gente precisa fazer é estar presente, é presença. E aí voltando a relacionar isso com este livro maravilhoso, quando as pessoas, elas têm a permissão de então, tá, vai lá, senta, pega o café, antes que ele esfrie você volta, mas vai lá para o seu passado, tem uma segunda regra, e a segunda regra é, nada do que você fizer no passado vai modificar o seu presente. Aí a pessoa já nem sabe se ela quer viajar no tempo. Por quê? Por que eu quero ir lá buscar no passado algo que vai modificar o que eu estou vivendo e que eu estou inconformada? E assim é a nossa vida, para que ficar olhando para trás? Remoendo as coisas que você fez, falou ou que deixou de fazer e falar? Não vai mudar o seu presente. Não vai mudar o seu presente. Olha que lição que esse livro nos traz. E tem outras coisinhas mais, que aí eu quero convidar realmente você a comprar e ler. Mas quando a gente muda o nosso presente, a gente constrói o nosso presente, aí de fato a gente está caminhando rumo a um futuro planejado, estratégico, estruturado. Por quê? Aumenta muito as minhas chances de conseguir concretizar, porque tem presença. Uma planta, por mais linda e jovem que ela seja, se você não estiver presente com ela, aguando, colocando no sol, coloca para dentro quando está muito frio, coloca de repente alguma coisinha para deixar ela ainda mais feliz, sabe? Um adubo, uma vitamina, ela vai murchar e morrer. Então ela precisa do quê? Da tua presença. Por que não até conversar com ela? Presença. O seu relacionamento com seu marido, companheiro, companheira, precisa de presença. O seu trabalho, não adianta ir lá cumprir, apagar incêndio e entregar as coisas e fazer acontecer, estou sendo uma ótima funcionária. Mas se eu não sei aonde eu quero chegar naquele trabalho, eu não sei a quem eu preciso mostrar o meu desempenho, se eu não tiver presença, eu vou continuar ali sendo uma executora e aquela promoção nunca vai acontecer. Na educação dos nossos filhos, se você estiver ali só levando para a escola, ajudando a fazer tarefa, dando bronca, orientação, porque eu falo que filho a gente não cria, tá? Filho a gente treina, com muito amor, mas a gente treina para o futuro, e isso é papo para um outro vídeo. Mas se você fizer tudo isso e não tiver presença, esse filho não vai se sentir amado, acolhido, não vai se sentir reconhecido, pertencente. E aí a gente vai ter uma série de outras questões para resolver no futuro. Então, quando eu peguei esse livro sobre viagem no tempo, eu me conscientizei que se trata de arrependimento. E aí eu quis trazer isso para vocês. Que arrependimento, culpa, elas não movem ação. Porque se trata de sentimentos e emoções que já passaram. De momentos que já passaram, não está vivo. Então são emoções completamente inúteis. Não se demore aí. Volte a sua atenção e a sua energia para emoções que geram ação. Até o medo gera ação. Porque o medo, ele, se está na minha frente, me trava, mas se eu coloco ele no lugar certo,
atrás ele me movimenta. Quer um exemplo? O medo de não realizar um sonho me faz acordar mais cedo todos os dias. O medo de não conseguir vencer na vida me faz estudar mais. O medo de perder uma pessoa amada me faz ter coragem de ir lá e me declarar. O medo no lugar certo, ele te impulsiona, que é atrás de você. Agora, se o medo está à sua frente, você vê ali um muro de insegurança e ele te paralisa. Mas a culpa, o arrependimento, não tem lugar certo para estar não, a não ser lá atrás. E você não se voltar os olhos, não perder sua energia, seu tempo fazendo esse exercício. Não olhe mais para trás. Acelere a tua vida. Foque no que realmente é interessante e importante. Foque nas emoções que te trazem ação para o aqui e o agora. Então, quem que você chamaria para tomar um café com você do seu passado, que não seja por arrependimento? Obrigada e até a próxima.